Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre as dificuldades impostas àquele que produz alimentos para o Brasil e para o mundo. Nós vamos falar a respeito das imposições de acesso ao crédito rural, esse direito, e que só com crédito rural muitas propriedades, muitos produtores, Brasil afora, conseguem dar andamento a essa produção, a atividade tão importante, primordial que nós temos aqui no país. Nós vamos agora direto a Cascavel, no estado do Paraná, porque nós vamos conversar com o Dr. Leonardo Cato Menin, que já está conosco. Dr. Leonardo, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Sérgio. Prazer é meu. Bom, antes de mais nada, quero saber, nessa sexta-feira, como é que está o tempo aí em Cascavel? Chovendo? Já choveu muito? Tem previsão de mais chuva ou o tempo está seco nesse momento? Hoje nós estamos com um belo sol aqui, depois de uma semana bem pesada aí de chuvas e tempo bem nublado. Bom, e nós temos, sem dúvida, uma indústria a céu aberto que depende também de financiamentos, de crédito, de acesso para produzir, para alimentar. Veja bem, e nesse momento o que está acontecendo, doutor Leonardo? Nós temos aí dificuldades impostas ao produtor para ter acesso ao crédito rural, é isso? Exatamente, Sérgio. O que está acontecendo é um problema muito grave, que os produtores rurais estão tendo dificuldade de acessar o crédito rural, que é um programa previsto em lei já há quase 60 anos, previsto na Constituição como política agrícola pelo artigo 187, e eles estão tendo dificuldades por quê? O Conselho Monetário Nacional regulamenta o crédito rural. E ele expediu uma instrução normativa no ano passado, que passou a viger nesse ano, que regulamenta que não se pode conceder crédito rural para áreas que tenham sobreposição com terras indígenas. O que acontece? O Manual do Crédito Rural prevê como sobreposição apenas áreas indígenas que constem como homologadas ou regularizadas, ou seja, que já estejam nas fases finais do estudo demarcatório. E os bancos, de uma maneira geral, eles vêm negando para qualquer área rural que esteja em cima de áreas indígenas, supostamente indígenas, que estejam em estudo, ou seja, na fase embrionária, que apenas se discute, quem sabe, talvez possa ser uma área indígena, delimitada, ou seja, ainda aguarda recursos, ainda aguarda manifestação dos interessados, e declarada que, então, ela ainda não foi homologada por decreto da Presidência da República, que era exigência do processo demarcatório. Isso tudo sem considerar as novas exigências da lei do marco temporal, que torna nulo quase todos os processos em trâmite hoje em dia. Por conta disso, os bancos vêm negando de forma indevida, então, esses empréstimos. Por quê? Porque no CAR, qualquer área que seja indígena, muitos CARs vêm prevendo, por conta de a FUNAI incluir, como terras sobrepostas a áreas indígenas, terras ainda nas fases em estudo, delimitada e declarada, que não prevê a falta de crédito rural segundo a instrução normativa do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional. Hoje, o que acontece? Nós temos só no Mato Grosso do Sul mais de 100 mil hectares que estão nessas fases embrionárias do estudo demarcatório e que não estão conseguindo crédito. No Mato Grosso, mais de 1 milhão de hectares. No Paraná, nas regiões aqui de Guaíra, onde está tendo conflito, Terra Roxa, mais de 24 mil hectares. E todos esses produtores estão vendo impedidos de produzir em razão de um descumprimento das instituições financeiras na concessão do crédito rural, que vai de encontro, então, ao que prevê a legislação, inclusive ao que previu o STF, quando decidiu o tema 1031 a respeito do marco temporal, ao que prevê a lei do marco temporal, então a lei 14.701, que prevê, inclusive, o direito de retenção e o direito de posse e uso dessa terra, enquanto ainda não for indenizado e concluído o processo demarcatório. E o produtor rural não consegue produzir, se manter na posse de forma produtiva, cumprindo a função social da propriedade, se ele não tem acesso ao crédito, que é um direito previsto em lei e na Constituição para ele. Doutor,
Deixa eu lhe perguntar, até para poder esclarecer quem está nos acompanhando aqui, e aquele que nos acompanha certamente já está enfrentando esse tipo de situação, desse problema na região, seja no estado de Mato Grosso, seja no estado de Mato Grosso do Sul, até mesmo Paraná, em outras regiões. Quem determina o que é terra indígena hoje em dia? É a FUNAI que está por trás dessa determinação, dessa indicação? Como é que é feita essa questão do estudo antropológico, enfim, para saber se aquela área era indígena ou não? Porque se for considerado dessa forma, né, o Brasil deveria ser totalmente como uma área indígena, se fosse levado ao pé da letra. Mas é a FUNAI que está indicando e as instituições financeiras estão atendendo a essas indicações da FUNAI para aquilo que é sobreposição ou para aquilo que é terra indígena? Exatamente, Sérgio. Hoje, quem é o órgão responsável pela condução dos estudos de processos demarcatórios é a FUNAI. Como é o procedimento previsto no decreto 1775 de 96 para os procedimentos demarcatórios. Então, primeiro se elege uma comissão que vai fazer o estudo. Então, o governo federal ou a FUNAI teve ciência de uma área que eles entendem que talvez possa ser indígena, então eles colocam uma comissão com antropólogos, com indígenas interessados, e essa comissão, ela vai fazer um estudo. Ainda, conforme esse decreto, que não está atualizado ao que determina a nova lei, nessa fase não é necessário informar nenhum interessado de que está ocorrendo esse estudo. Então, as pessoas nem tiveram ainda a chance de saber que está sendo realizado o estudo, e muito menos de apresentar qualquer defesa, impugnação, para contestar o que está acontecendo. Esse estudo, ele tendo essa primeira fase, ele parte para a segunda de que forma? Então, se publica um resumo desse estudo no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, em que está localizada essa pretensa terra indígena, e se afixa nas prefeituras dos municípios atingidos por esse estudo, esse resumo com um memorial descritivo e o mapa da área, em tese para, né, que as pessoas tenham acesso. A partir dessa publicação, os interessados têm 60 dias para apresentar impugnação a esse estudo. Então, demonstrar que não é terra indígena, que houve algum equívoco no estudo, que o laudo não encontra fundamentos técnicos adequados, qualquer que seja, né, a alegação que venha a infirmar esse estudo. Só depois disso, de analisados esses recursos, né, e motivadamente, eventualmente desconsideradas essas razões, então mantido esse estudo, é que vai para a fase de declaração. E essa declaração, ela depende de um ato, de uma portaria do ministro da Justiça, né? Então, o ministro da Justiça, ele vai fazer uma portaria para declarar essa área como área indígena. Mas até aqui, ainda não houve qualquer definição concreta de que seja área indígena. Ainda vai depender de um ato do presidente da República, via decreto, para homologar esse estudo que foi realizado. Só depois da homologação que se considera efetivamente uma terra indígena para fins, inclusive, do relatório do Conselho Monetário Nacional. Depois de homologada, ainda tem uma última fase de regularização, que aí é junto aos registros imobiliários, de você fazer a transmissão, né, desses títulos, então, das matrículas para a União, que é a titular das terras indígenas, que vai ser destinada ao usufruto dos indígenas que se encontram ali. Lembrando que tudo isso, né, vem sendo alterado pela nova Lei 14.701, que incluiu o marco temporal como requisito para uma terra indígena, e também incluiu o direito de defesa do interessado em todas as fases do processo demarcatório. Ou seja, o processo demarcatório precisa oportunizar o contraditório, que é um direito previsto em Constituição, aos interessados em todas as fases do procedimento, inclusive na fase embrionária de estudo. E isso vem sendo descumprido há muito tempo por todos os estudos que vêm sendo observados, né? E isso gera uma nulidade que praticamente infirma quase todos os estudos que nós temos hoje em dia. Então, se nós formos considerar dessa forma, as negativas dos bancos ao crédito rural,
até mesmo aquelas que dizem respeito, que cumpram exatamente o que está previsto no Manual do Crédito Rural, podem ser consideradas abusivas, a depender de como está o procedimento demarcatório, se ele está respeitando ou não a legislação. É exatamente nesse sentido, né? Essas negativas que, às vezes, a instituição financeira dá para aquele produtor rural, que pelas áreas que o senhor mencionou aqui, Mato Grosso, quantos mil hectares que o senhor falou a respeito do estado de Mato Grosso do Sul, mais 24 mil no Paraná, né? Milhares de produtores nessas áreas que praticamente estão no limbo, sem as condições de acessar o crédito, e a instituição financeira, ainda com base no estudo que não foi concluído, se vai ou não ser determinada uma área indígena naquela área, naquela região que está sendo alvo de estudo, já nega o crédito, o acesso ao crédito rural. Agora, essas negativas são injustas, são ilegais. O que fazer diante desse tipo ou dessa situação? Recorrer à justiça? A qual justiça recorrer? Doutor Leonardo. Exatamente, Sérgio. Além do fato, né, de estar havendo esse descumprimento ao Manual do Crédito Rural, a gente consegue observar um descumprimento às próprias decisões da lei do marco temporal que asseguram o direito de retenção e de uso dessas terras enquanto ainda não for indenizado o possuidor ou o proprietário de boa-fé. E sem o crédito rural, ele não consegue efetivamente atuar e exercer esse direito de retenção, esse direito de posse na sua terra. Nos casos em que há essa negativa infundada, é sempre interessante, inicialmente, buscar o contato com a instituição financeira, justamente para esclarecer essas dúvidas. Por quê? Porque hoje as instituições financeiras, elas vêm pegando o CAR da propriedade rural que pretende um financiamento e simplesmente constatando que ali há uma previsão de que há sobreposição com terra indígena, já que o CAR não faz essa distinção entre as fases do processo demarcatório, e estão negando. Então, nesses casos, é muito interessante sempre buscar esse contato com a instituição financeira, né? Inclusive, no Mato Grosso do Sul, a FamaSul, por meio do seu presidente, Marcelo Bertoni, vem instruindo os agricultores que estão nessa situação a fazerem esse diálogo com a instituição financeira, sempre antes de qualquer medida mais drástica. E caso ocorra, né, essa negativa indevida, se mantenha ela, aí sim é sempre importante buscar uma assessoria jurídica para que seja avaliado o melhor caminho, caso a caso, a ser tomado, né, já que raramente os casos são idênticos e eles dependem sempre de uma análise mais criteriosa. Mas há sim a possibilidade, então, dependendo do caso, de uma demanda judicial, já que é um crédito previsto em lei que faz parte aí da política agrícola prevista pela Constituição Federal. Uma dúvida em relação a isso, doutor. Eu sei que vou fazer uma pergunta, logicamente, eu sei da sua resposta previamente, até mesmo por meio de uma provocação, né? Nós temos essa questão do Manual do Crédito Rural, uma instrução normativa que impede a concessão de crédito e nessas áreas supostamente ou sobrepostas com terras indígenas, indicadas pela FUNAI, com base no CAR, Cadastro Rural, né, de cada propriedade. Agora, a instituição financeira, mesmo que ocorra ou que exista essa lei praticamente com 60 anos, né, de acesso ao crédito rural, a instituição financeira ela não tem autonomia para aceitar ou recusar o pedido de crédito? Olha, os créditos que têm fundos públicos, eles precisam receber o tratamento adequado previsto na lei e na política agrícola, né? Então, é diferente o crédito rural, você falar de um crédito com recursos próprios da instituição financeira, daquele crédito que vem das instituições financeiras que estão participando do programa de crédito rural. Porque quando elas participam do programa do crédito rural, que recebem o crédito na qualidade de repassadoras, elas estão simplesmente repassando ao produtor rural um crédito que não é dinheiro próprio, né? Elas estão recebendo esse dinheiro do governo, do BNDES, de instituições públicas, para repassar ao agricultor no cumprimento dessa política agrícola. Então, aí nós temos uma obrigação da instituição em cumprir os requisitos por lei. Não é à toa que o STJ, inclusive,
sumulou o entendimento, no caso de prorrogação do crédito rural, de que não trata de uma opção da instituição financeira quando o produtor rural cumpre os requisitos, mas sim de uma obrigação de que ela prorrogue a dívida em caso de, por exemplo, quebra de safra ou alguma queda brusca no valor da commodity. Então, é uma obrigação da instituição financeira e um direito do produtor rural, e não simplesmente uma opção da instituição financeira. Bom, ou seja, num ano em que, aliás, né, são desafios inúmeros, né, que o produtor passa nessa indústria a céu aberto, né, nós temos aí uma safra totalmente comprometida por excesso de chuva em algumas regiões, em alguns momentos, seca na sequência, é o Ninho presente, produtores aí endividados com várias pendências porque não conseguem honrar seus compromissos, que vêm exatamente daquilo que ele faz de melhor de produzir alimentos nesse Brasil. Vem essas novas restrições, e essas restrições vão de anseio, de encontro aos desejos, né, de quem exatamente. O Brasil atende a essas necessidades para os brasileiros mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte, né, todas essas regras, todas essas imposições vão de encontro aos interesses exatamente de quem, doutor Leonardo? Só para finalizar contigo, fechar esse raciocínio e deixar, logicamente, a pergunta de que momento o produtor deve recorrer à justiça. Já falou, mas deixar bem claro isso. Primeiro, essas restrições interessam a quem? São exigências de quem? E, logicamente, o que o produtor deve fazer? Olha, Sérgio, inicialmente, a origem dessas restrições, elas começaram a ser impostas de forma mais rígida, principalmente a partir das alterações que nós vemos no regulamento da União Europeia. Então, com a União Europeia apertando, né, nessa questão climática, nessa questão ambiental, apesar deles não terem conseguido impor uma reserva legal de 4% no próprio território, né, e imporem exigências muito mais duras ao Brasil, que tem um mínimo de 20% de reserva legal, até 80% pelo nosso Código Florestal, a depender do bioma em que se encontra a propriedade produtiva, nós vemos, então, uma pressão internacional muito forte que acaba enfraquecendo o mercado agrícola do Brasil, que é o principal motor da nossa economia, e enfraquecendo, por consequência, o nosso próprio país, que perde muito ao se abaixar, então, a essas leis que não são pensadas para a nossa realidade. Então, um país com uma agricultura, com uma expansão agrícola recente, não milenar, como a gente vê, por exemplo, na Europa, e que ainda está abrindo áreas agrícolas. A gente está ainda ampliando a nossa fronteira agrícola e buscando novas áreas de forma sustentável, porque a nossa legislação ambiental e climática, ela é extremamente exigente e dura como produtor rural. O maior defensor hoje, quem mais resguarda o meio ambiente hoje no Brasil é o produtor rural. E, para concluir, então, com a última pergunta, Sérgio, sobre quando recorrer, quando a gente vai junto à instituição financeira e recebe uma negativa, é sempre importante consignar que essa negativa ela deve ser justificada e ela deve ser apresentada por escrito ao produtor rural. Porque, a partir disso, nós temos possibilidade de instruir eventual pedido judicial demonstrando que houve um equívoco ou um descumprimento deliberado da instituição financeira na atuação como parte, né, da política de crédito rural. Então, havendo essa negativa indevida do crédito, é sempre possível buscar o judiciário para que ele defenda. Então, a partir do judiciário, você tem o seu direito garantido. Claro que no judiciário nós sempre dependemos do julgamento de magistrados, né? Então, a gente não fala aqui de uma fórmula exata. Então, aconteceu isso, o resultado inevitavelmente será aquele, mas nós devemos, sim, buscar o auxílio do judiciário quando nós temos o direito do produtor rural violado. Agora, já há jurisprudência nesse sentido ou ainda não, doutor?
Ainda não, Sérgio, porque nós estamos em abril, né? Veja, nós estamos no início do ano, falando de uma instrução normativa do Conselho Monetário Nacional, que passou a viger agora em janeiro. Então, a gente ainda está falando de processos que as pessoas ainda estão descobrindo as negativas. E em janeiro nós estávamos no meio, durante ainda uma safra, então as pessoas ainda não estavam buscando esse crédito rural para a safra que virá adiante. Então, esse problema ele vem se tornando mais grave a partir do momento em que a nova safra se aproxima, então o novo plantio se aproxima, e aí sim surge a necessidade da aquisição de implementos, de sementes, de maquinário, de tudo que é necessário para você ter uma safra que vai ter um resultado adequado no futuro. Então, ainda a gente está falando de uma alteração muito recente no Manual do Crédito Rural e que deve ser analisada de uma forma atenta e em consonância com o que prevê a Lei do Crédito Rural, né, de 65, e também a Constituição Federal e todo o Manual do Crédito Rural, que não deve ser lido simplesmente num mínimo artigo. Ele traz uma política agrícola de fomento do agronegócio, de fomento da produção agrícola sustentável. E uma produção agrícola sustentável, ela não é inimiga de povos tradicionais, de povos indígenas, mas ela é amiga do direito à alimentação que nós precisamos ter em nosso país e também da propriedade privada. O produtor rural, ele está trabalhando em prol do crescimento do nosso país e ele precisa, sim, ser contemplado pelas políticas agrícolas, porque elas dão sustentação à economia do nosso país. É o mínimo que se espera, né? Para quem alimenta 220 milhões de pessoas, 1,5 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Doutor Leonardo Cato Menin, muito obrigado pela participação conosco. Foi um prazer tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Eu que agradeço, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde, até uma próxima. Bom, por aqui nós ficamos com mais uma entrevista. Lembro que você tem à disposição todas as mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá. Além de curtir, comentar, compartilhar, se inscreva nos nossos canais oficiais e avise os amigos do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Aí estão as mídias sociais e avise que também faça parte, convide para que faça parte desse seleto clube de assinantes do TID. Tá aí o telefone, repasse aos colegas, 19998132915. E a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado e até uma próxima.